Olá, estimados alunos e queridos espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, meus amigos, vamos encontrar o tema do dia: negociações dos tratados internacionais. Vou apresentar para vocês quem são os representantes dos estados e das organizações internacionais, bem como os procedimentos para negociação nos tratados. No segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É o instante do programa em que poderemos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. É o instante do programa em que veremos como as bancas que examinam os principais concursos públicos pedem o tema aqui tratado. É isso mesmo, meus amigos. Chegou o grande momento. Vamos agora ao tema do dia. Agora, meus amigos, vamos então ao tema do dia. Vou falar para vocês sobre as negociações nos tratados internacionais. É importante que conheçamos os representantes das partes, os estados e as organizações internacionais e intergovernamentais. Em seguida, vamos verificar os procedimentos na negociação dos tratados internacionais e, por fim, as formas de expressão do consentimento. Inicio o programa Prova Final falando para vocês sobre os representantes dos estados. Quem são aqueles que podem representar essa importante personalidade jurídica de direito internacional público? Inicialmente, meus amigos, vamos verificar a presença do chefe de Estado e ou chefe de governo. Dependendo do sistema utilizado no Estado, podemos ter chefe de Estado e chefe de governo se confundindo em uma só pessoa, ou ainda como 2 pessoas diferentes. Se estivermos diante de uma monarquia absolutista ou uma república presidencialista, chefe de Estado e chefe de governo se confundem em uma só pessoa. No entanto, se estivermos diante de uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista, o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Nessa hipótese, representará o Estado, como regra, o chefe de Estado. Excepcionalissimamente, no entanto, se autorizado pelo Estado, o chefe de governo também poderá atuar na negociação e assinatura de um tratado internacional. Em seguida, meus amigos, como representantes derivados, podemos encontrar a delegação nacional. Temos aí um grupo em missão especial para negociar e assinar tratados internacionais. Os integrantes desse grupo são escolhidos pelo chefe de Estado ou chefe de governo com a confirmação do ministro das Relações Exteriores. Observem que não há número máximo para a integração da delegação nacional. Podemos ter 3, 6, 7, 10, 50, 100 pessoas, não importa. O que é relevante destacar é que apenas o chefe da delegação nacional possui uma carta de plenos poderes. Essa carta de plenos poderes, meus amigos,
estabelece quais são as regras para que efetivamente possam os integrantes da delegação nacional atuarem. Nesse aspecto, meus amigos, vamos verificar adequadamente que a Carta de Plenos Poderes traz limites à atuação do chefe da delegação nacional, porque ele não pode atuar da maneira que bem entender. Possui efetivas restrições. A delegação nacional, meus amigos, é composta por uma razão bastante simples. Os integrantes vão interar para conseguirem um acordo, para verificarem se vão efetivamente assinar o tratado internacional ou não. Mas imaginem vocês que na delegação nacional temos 10 integrantes e haja empate. Podem ter certeza que o desempate será uma função do chefe da delegação nacional. Temos também, meus amigos, como representante do Estado na negociação dos tratados internacionais, o plenipotenciário. O plenipotenciário é uma pessoa escolhida pelo chefe de Estado ou chefe de governo, com a chancela do ministro das Relações Exteriores para negociar e assinar tratados internacionais. Igualmente, como chefe da delegação nacional, ele possui uma Carta de Plenos Poderes, que traz as regras que ele deve seguir para a negociação e assinatura de um tratado internacional. Por fim, vamos encontrar o ministro das Relações Exteriores, como representante de um Estado na negociação e assinatura dos tratados internacionais. Ele é dispensado de portar a Carta de Plenos Poderes, pois possui funções intrínsecas para essa negociação, para participar efetivamente na assinatura de um tratado internacional. Precisamos verificar também a representação nas organizações internacionais e intergovernamentais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ou a Organização Mundial do Comércio, a Organização dos Estados Americanos, dentre tantas outras. Representam as organizações internacionais, em primeiro lugar, o secretário-geral, que é eleito pela Assembleia Geral para negociar e assinar tratados internacionais e responder pela organização no cenário das relações exteriores. É imprescindível mencionar para vocês que não é apenas o secretário-geral que negocia e assina tratados por uma organização, mas também os altos funcionários, que são pessoas escolhidas pelo secretário-geral para realizar tarefas nesta medida. Esses altos funcionários possuem um instrumento de mandato, que também consigna as regras para a atuação deles na negociação e assinatura dos tratados. Assim, meus amigos, vamos começar agora analisando detidamente os procedimentos de negociação dos tratados internacionais. Inicialmente, vamos encontrar a iniciativa. A quem confere a iniciativa na celebração de um tratado internacional? Vou afirmar para vocês que, nesse aspecto, não existe regra específica no cenário das relações exteriores. No entanto, meus amigos, uma coisa é certa: aquela parte que iniciar as negociações em um tratado internacional, obrigatoriamente deverá expedir um documento denominado nota ou ofício. A partir da nota ou ofício, aquele que concedeu a iniciativa nas negociações de um tratado estará vinculado a uma relação negocial. Assim, não poderá o sujeito de direito internacional abandonar as negociações sem comunicar os demais pactuantes. Caso contrário, poderá existir a aplicação de sanções internacionais. Na negociação nos tratados,
precisamos verificar o idioma empregado no acordo internacional. Será que existe alguma regra para a aplicação de um determinado idioma? Na verdade, meus amigos, não há nenhuma regra, porque as partes poderão escolher o idioma que melhor lhes aprouver. No entanto, uma coisa é certa: se escolherem mais de um idioma, deverão consignar no tratado internacional uma cláusula modelo, estabelecendo qual tratado internacional deverá ser considerado no idioma empregado nas negociações. Em outras palavras, deverão escolher o idioma que deve prevalecer em caso de dúvida. De qualquer maneira, é imprescindível mencionar que existem duas espécies de idioma no cenário das relações exteriores na celebração de um tratado. Temos, de um lado, o idioma autêntico e, de outro lado, o idioma oficial. O idioma autêntico, meus amigos, é aquele empregado no curso das negociações. Como lhes disse, pode ser mais de um. A Carta das Nações Unidas, por exemplo, foi celebrada em russo, chinês, francês, inglês e espanhol, 5 idiomas autênticos. Mas existe também o idioma oficial, que é aquele de responsabilidade do Estado no vernáculo. Assim, por exemplo, como lhes disse, a Carta das Nações Unidas, ou também denominada Carta de São Francisco, foi celebrada em 5 idiomas iniciais, ou seja, os idiomas autênticos: chinês, russo, francês, inglês e espanhol. Mas o Brasil também assinou a Carta das Nações Unidas e tem a sua versão em português. Ora, meus amigos, estamos diante aí da versão oficial desse tratado internacional. Por fim, como regra procedimental, devemos enxergar o local para a negociação de um tratado. Existe uma regra no cenário internacional? O local será aquele do proponente, ou seja, do pactuante que tomou a iniciativa para as negociações do tratado. No entanto, imaginem comigo, meus amigos, será que essa regra não é flexível? Eu vou lhes afirmar que existe flexibilidade. Isso porque existem hipóteses em que o local de negociação pode ser outro, que não aquele do proponente. Imaginem a seguinte situação. Vamos voltar um pouco no tempo para a época da Guerra Fria. Para aqueles que não se lembram ou não conhecem esse período histórico, é sabido que a Guerra Fria cuidava de um embate ideológico entre Estados Unidos, de um lado, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de outro. Os Estados Unidos representavam o capitalismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo. Nesse aspecto, cada um dos estados liderando blocos ideológicos, posso dizer efetivamente da possibilidade de exercício para a celebração de um tratado internacional. Vocês acreditam, meus amigos, que eventualmente, naquele período histórico, um soviético sairia de seu território para negociar e assinar um tratado em território americano? Nunca, jamais, em tempo algum. E o contrário, então? Vocês já imaginaram um americano deixando seu território para ir negociar e assinar um tratado internacional em território soviético e sofrer como sofreu Rocky Balboa no filme Rocky IV? Nunca, jamais, em tempo algum. Então, nessa hipótese, as partes podem escolher outro local para negociação e assinatura.
Mas um tratado internacional, no que é pertinente à sua negociação, deve ser considerado nas suas formas de expressão do consentimento. Inicialmente, como a primeira forma de expressão do consentimento, vamos encontrar a assinatura. Posso lhes dizer, meus amigos, que a assinatura é o prenunciativo da expressão da vontade das partes em estabelecer um vínculo que poderá ou não existir. Explico melhor para vocês, meus amigos. A assinatura, como regra, por si só, não vincula os estados e as organizações internacionais. É sabido que a ratificação se faz necessária para que o vínculo efetivamente se opere. Por isso, eu lhes disse que a assinatura é o prenunciativo da expressão da vontade das partes. Prenuncia, anuncia a intenção das partes em se vincular a um tratado. Mas esse vínculo poderá ou não existir. No caso do Estado, pode ser que o tratado internacional seja levado para o exame do parlamento no direito interno e não exista aprovação. Portanto, inexistindo também a autorização para que o chefe de Estado ou o chefe de governo possa realizar a ratificação. Em seguida, meus amigos, vamos encontrar outra forma de expressão do consentimento, que é a adesão. A adesão significa a manifestação de vontade de um pactuante em um tratado que já se encontra em vigor. Assim, por exemplo, posso lhes dizer claramente que o Brasil aderiu à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, pois apenas em 1984 ingressou assinando efetivamente o Tratado Internacional e caminhando para a sua efetiva ratificação, que, no entanto, ocorreu apenas em 2002. A outra forma de expressão do consentimento nos tratados internacionais é denominada definição. A definição, meus amigos, leva em consideração o ato pelo qual um Estado comunica a todos os demais pactuantes que, uma vez superados os procedimentos internos, o tratado internacional já se encontra em vigor no seu território. Assim, por exemplo, no Brasil, o procedimento para que o tratado internacional seja incorporado é bastante complexo. Após a assinatura pelo representante brasileiro, que pode ser chefe de Estado e chefe de governo, que se confundem na figura da presidente da República, ou o plenipotenciário, ou a delegação nacional, ou o ministro das Relações Exteriores. E então, após a assinatura, certamente o tratado internacional deverá chegar às mãos da presidente da República, que então, de uma forma categórica, elaborará uma carta requerendo ao nosso Congresso Nacional a aprovação. O Congresso Nacional, então, meus amigos, vai verificar o tratado internacional. Inicialmente, o faz a Câmara dos Deputados. Discute sobre o conteúdo do tratado. Realiza a oposição de reservas, se elas se fizerem necessárias. E então, coloca o tratado internacional para votação. Nesse caso, o tratado poderá ser aprovado ou não. Se for aprovado, o procedimento prossegue. Se não for aprovado, a presidente da República será comunicada de que não haverá ratificação. Para que o nosso exemplo possa prosseguir, vamos imaginar que houve a efetiva aprovação do tratado internacional pela Câmara dos Deputados. Na sequência, haverá a análise pelo Senado Federal, que realiza os mesmos procedimentos. Discute sobre o tratado internacional, verifica a oposição de reservas e então dispõe para a votação, podendo aprovar o tratado ou não.
Se aprovar, o procedimento prosseguirá. Caso contrário, se não houver a aprovação, a Presidente da República será comunicada de que não haverá ratificação. Vamos imaginar aqui que o Senado Federal também aprovou. Agora, o presidente do Congresso Nacional elabora decreto legislativo, autorizando a Presidente da República a ratificar. Nesse caso, meus amigos, posso lhes dizer que ela poderá ratificar o tratado internacional ou não. Isso acontece porque a ratificação é um ato discricionário, ou seja, que observa a conveniência e oportunidade do Estado nos limites da lei. Assim sendo, se a Presidente da República não ratificar, o procedimento se encerra aqui. Caso contrário, se houver a ratificação, haverá a promulgação do tratado, que é o ato pelo qual um Estado, no caso o Brasil, se obriga a cumprir as disposições desse acordo nas relações exteriores. Então, haverá a publicação, que obriga toda a população do território a obedecer às regras do Tratado Internacional incorporado. E aí, por fim, depois da publicação, é que se realiza a definição. A presidente Dilma Rousseff comunicará a todos os pactuantes daquele tratado internacional que, uma vez superados todos os procedimentos internos, o acordo internacional já se encontra em vigor no nosso território. Também é uma outra forma de expressão do consentimento nos tratados internacionais a denúncia, que é o ato pelo qual um Estado comunica a todos os demais que o tratado internacional não vale mais para si. Observem que o tratado internacional continuará a ter validade para os demais pactuantes, mas não para o denunciante. É preciso mencionar também que o aviso acerca da denúncia deve ser realizado com 1 ano de antecedência. Enquanto isso, o Estado continua vinculado às regras do Tratado Internacional. Na sequência, meus amigos, vou apresentar para vocês a última expressão do consentimento no tratado. Cuida-se das reservas. Meus amigos, as reservas são objeções que são feitas a um tratado internacional, ressalvas que são realizadas. Desse modo, posso lhes dizer que um tratado internacional será incorporado no ordenamento jurídico de um Estado, porém, não integralmente, mas de maneira parcial. Vamos imaginar, meus amigos, que o Brasil venha assinar um tratado com 10 artigos, mas o representante do nosso Estado verifica a impossibilidade de cumprimento do artigo 5º. Deixará de assinar o tratado apenas em virtude dessa ocorrência? De maneira alguma, assinará e fará uma reserva ao tratado internacional, a esse artigo 5º, deixando de cumpri-lo. A regra é que as reservas podem ser opostas nos tratados internacionais. Excepcionalmente, em 3 casos, não poderemos falar em reservas. No primeiro caso, meus amigos, não se pode falar em reserva em um tratado internacional quando o acordo nas relações exteriores expressamente vedar. É, por exemplo, o que ocorre com o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. A segunda hipótese excepcional em que as reservas não são possíveis leva em consideração a incompatibilidade com o objeto de um tratado internacional. Assim, meus amigos, por exemplo, no Protocolo de Quioto de 1997, não é possível a oposição de reservas às cláusulas que determinam a diminuição na emissão de determinados poluentes na atmosfera. Afinal, esse é o objeto do protocolo nas relações exteriores.
Por fim, vamos verificar que a última exceção ocorre nos tratados bilaterais. Afinal, quando um tratado internacional tem apenas duas partes, o consenso deve ser total. Imaginem, meus amigos, seria uma enorme incongruência duas partes negociarem um tratado internacional e, quando finalizassem tal negociação com a assinatura, um dos pactuantes realizasse uma reserva, ou ainda no instante da promulgação do tratado internacional. Desse modo, meus amigos, vamos verificar que as reservas se mostram muito úteis nos tratados internacionais, pois possibilitam uma universalidade de regras nas relações exteriores. Com isso, meus amigos, encerramos o primeiro bloco do programa Prova Final. Espero que as minhas explicações tenham sido úteis para o seu entendimento acerca do tema. Agora, vamos caminhar para o segundo bloco e encontraremos o Pergunte ao Professor. Vocês verão questões oriundas de todo o Brasil que serão respondidas com a profundidade necessária. É o instante do programa em que vamos necessariamente discutir sobre outros aspectos do tema. Não saiam daí, meus amigos. Agora vem o Pergunte ao Professor. Agora, meus amigos, lhes garanto que o segundo bloco será estupendo. Vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Você também pode mandar a sua pergunta para o provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos agora, meus amigos, à nossa primeira pergunta. Os tratados precisam ser registrados para terem validade nas relações exteriores? Inicialmente, meus amigos, preciso falar para vocês sobre o registro. O registro de um tratado internacional ocorre no secretariado de uma organização internacional intergovernamental. No entanto, não há nenhuma regra nas relações exteriores que exija o registro de um tratado internacional. No entanto, preciso lhes informar que a ausência de registro apresenta consequência para os pactuantes do tratado. A consequência é a seguinte: se dentre os pactuantes houver um descumprimento, a Organização Internacional Intergovernamental não poderá ser acionada para contribuir na solução de uma eventual controvérsia. Exemplifico para vocês, meus amigos. Imaginem que Brasil e Argentina vão celebrar um tratado internacional. Destaco que tal acordo nas relações exteriores possui caráter geral, como tratado-lei. Esse tratado internacional poderá ser registrado na Organização das Nações Unidas. No entanto, o Brasil não deseja realizar o registro. Imaginemos que nas relações entre as partes, a Argentina venha descumprir o tratado internacional. O que acontece nesse caso? O Brasil não poderá acionar a ONU para empregar mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, que são verdadeiras sanções no cenário das relações exteriores. É o que estabelece, de forma bastante clara e categórica, a Carta de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas. Vamos agora, meus amigos, à nossa segunda questão. Como os tratados se extinguem no direito internacional? Essa pergunta é fantástica. Existem diversas formas de extinção dos tratados internacionais nas relações exteriores.
Inicialmente, meus amigos, aponto para vocês o distrato. As partes se reúnem, deliberam e decidem pela extinção de um tratado internacional. A segunda forma de extinção encontra a condição resolutiva. É aquela que observa adequadamente um evento futuro e incerto. Posso apresentar para vocês, como exemplo, a extinção pela diminuição no número de partes. Vamos imaginar que temos um tratado internacional com 15 pactuantes e eles deliberam que, se houver a diminuição para 4, o tratado deixará de existir. Quem é que disse que efetivamente haverá uma diminuição no número de partes? Poderá inclusive aumentar de 15 para 20 ou 30 pactuantes. Poderá sim existir uma diminuição, mas de 15 para 13, 12, 11, não necessariamente para 4 integrantes. Porém, se houver essa diminuição, o tratado se extinguirá. Na sequência, meus amigos, podemos encontrar mais uma forma de extinção dos tratados internacionais, que é a denúncia nos tratados bilaterais. Sabemos que a denúncia por si só não extingue um tratado internacional, mas quando existem apenas duas partes, se uma efetivamente denuncia, não existe tratado unilateral. Portanto, ele deixa de existir. A outra forma de extinção dos tratados internacionais é a expiração do termo pactuado. Verificamos, meus amigos, a presença de um tratado com prazo de validade. Assim, determina-se uma data para que o tratado internacional deixe de existir, se extinga no cenário internacional. A outra maneira de extinção dos tratados internacionais é a perda do objeto. Quando o objeto deixa de existir, não há razão para o tratado internacional continuar a ter validade, vigência e obrigatoriedade no direito internacional. Vamos imaginar, por exemplo, um tratado internacional para a proteção dos tigres de Bengala. Se tais tigres deixarem de existir, não há de se falar em continuidade do tratado internacional, que também deixa de existir pela perda do objeto. Na sequência, podemos verificar que um tratado também se extingue pela execução integral do objeto. Ora, em outras palavras, houve o cumprimento do que foi acordado. Assim, se o Brasil, de forma efetiva, se compromete a entregar 100 quilos de madeira para outro estado, uma vez realizado o cumprimento do objeto com a efetiva entrega, o tratado internacional se extingue, deixando efetivamente de existir. A outra maneira de extinção dos tratados internacionais leva em consideração um tratado posterior que cuide do mesmo assunto de forma igual ou contrária a um tratado anterior. Por fim, verificamos a existência da extinção de um tratado internacional pela regra rebus sic stantibus, ou seja, a mudança fundamental das circunstâncias. Vamos agora, meus amigos, caminhar para a terceira pergunta. Qual o posicionamento hierárquico dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro? Estupenda pergunta sobre o posicionamento hierárquico dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Meus amigos, posso lhes dizer que, como regra, um tratado incorporado no ordenamento jurídico brasileiro ocupa a posição de uma lei ordinária. Isso porque no cenário das relações exteriores não há hierarquia entre os tratados. Assim, no direito internacional, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica é tão importante quanto o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.
que não é hierarquicamente superior ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que possui a mesma relevância jurídica da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados ou ainda o Estatuto de Roma, aquele que criou o Tribunal Penal Internacional. Mas quando esse tratado internacional ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, ele passa a obedecer à hierarquia da pirâmide de Kelsen. Sabemos que na pirâmide de Kelsen há o estabelecimento criterioso de uma hierarquia entre as normas. Tanto isso é verdadeiro que estudamos com bastante pertinência o tema em direito constitucional, com o artigo 59 da Constituição Federal. Não vou aqui delinear integralmente o artigo 59, mas apenas aquilo que nos é relevante. Sabemos que no topo da pirâmide encontra-se a Constituição Federal Brasileira, mais ou menos no meio dela as leis ordinárias. E com certeza na base encontram-se as resoluções e as portarias. Ora, meus amigos, lhes disse que, como regra, um tratado internacional é incorporado e adquire o status de lei ordinária. Essa regra é proveniente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 1977. Naquele ano, no julgamento do recurso extraordinário 80.004, os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram que um tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro possui a mesma posição hierárquica de uma lei ordinária. Ocorre que aqui teremos um severo problema. Por quê? Leis ordinárias são equivalentes a tratados internacionais, e o inverso também é verdadeiro. Tratados internacionais serão equivalentes às leis ordinárias. Assim, se pensarmos em um caso de revogação tácita, um tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, que cuidar do mesmo assunto de uma lei ordinária anterior de forma igual ou contrária, vai acabar por revogá-la. Mas o inverso também se mostra verdadeiro, porque uma lei ordinária, criada no direito brasileiro, se cuidar do mesmo assunto de forma igual ou contrária a um tratado internacional anteriormente incorporado, vai fazer com que ele perca a sua eficácia. Isso é um severo problema por um motivo muito simples, meus amigos. Se o tratado internacional não tem mais validade, vigência e obrigatoriedade no direito interno brasileiro, significa dizer que o Brasil não precisa mais cumpri-lo. No entanto, no direito internacional, ele continua a produzir efeitos. E o descumprimento das cláusulas pelo Brasil pode trazer como consequência a aplicação de sanções internacionais. Os ministros do Supremo têm conhecimento dessa circunstância atualmente. No entanto, mantêm o posicionamento. No entanto, preciso lhes dizer, de forma clara e inequívoca, para não deixar margem a dúvidas, que o legislador constitucional originário de 1988 trouxe uma proteção especial aos tratados internacionais de direitos humanos, ao delinear o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º. É um dispositivo que eu vou interpretar para vocês. A interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º, deve ser considerada da seguinte forma. Eu vou lhes dizer que os direitos fundamentais estão no próprio artigo 5º da Constituição, encontram-se também em outros dispositivos da Carta Magna, em normas infraconstitucionais e também nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Neste caso, meus amigos, é imperioso afirmar para vocês que os tratados internacionais de direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal são direitos fundamentais e, portanto, cláusulas pétreas. Desse modo,
aquela regra geral empregada aos demais tratados internacionais não poderá ser aplicada nos tratados internacionais de direitos humanos que obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º. O Supremo, recentemente, em 2008, no exame do recurso extraordinário 466343, estabeleceu que tais tratados internacionais equivalem à norma supralegal. A norma supralegal, meus amigos, é aquela que está acima de todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro, mas logo abaixo da Constituição Federal. Por fim, mas não menos importante, vamos verificar os tratados internacionais de direitos humanos que obedecem o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, que foi objeto de criação do legislador constitucional reformador na Emenda Constitucional número 45 de 2004. O artigo 5º, parágrafo 3º, estabelece que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional equivalerão às emendas constitucionais. Desse modo, temos então 2 procedimentos para aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos. Observa o quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, hipótese em que o Tratado de Direitos Humanos será equivalente à emenda. Se o legislador não conseguir alcançar o quórum qualificado, mas existir a aprovação pelo quórum de lei ordinária, o Tratado Internacional de Direitos Humanos terá equivalência a uma norma supralegal. Assim, meus amigos, podemos finalizar a questão da seguinte forma: os tratados internacionais, em geral, são equivalentes às leis ordinárias. Se cuidarem de direitos humanos e obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º, serão equivalentes a normas supralegais. Se, por outro lado, os tratados internacionais cuidarem de direitos humanos e obedecerem o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, serão equivalentes normativamente às emendas constitucionais. Vamos agora, meus amigos, para a 4ª pergunta. O que são tratados estáticos e dinâmicos? Os tratados estáticos são aqueles cujos efeitos são gerados de uma só vez. Vamos imaginar que o Brasil tenha celebrado um tratado internacional com a Argentina, comprometendo-se a entregar 1000 computadores. Se eles forem imediatamente entregues, todos os efeitos foram gerados de uma só vez. Os tratados dinâmicos, por outro lado, são aqueles cujos efeitos protraem no tempo. Protraem no tempo. Protraem no tempo. Protraem no tempo. Os efeitos são elastecidos, diferidos no tempo. Vamos imaginar que nessa mesma situação, em que o Brasil celebrou um tratado internacional com a Argentina para a entrega de 1000 computadores, entregue 100 computadores a cada ano. Ao final de 10 anos, todos os 1000 computadores estarão efetivamente entregues. Verificamos que os efeitos do tratado internacional protraíram no tempo, elasteceram-se. Vamos, por fim, meus amigos, à nossa 5ª e última pergunta. O tratado internacional precisa de homologação para ter eficácia no ordenamento jurídico brasileiro? Eu preciso lhes dizer, meus amigos, que um tratado internacional não precisa de homologação. O que se mostra necessário é a efetiva aprovação pelo Congresso Nacional e a ratificação pela Presidente da República. Sem isso, um tratado internacional não opera validade, vigência e obrigatoriedade no nosso território. Ou seja, não há de se falar em incorporação. Assim, meus amigos, a atuação do nosso parlamento se mostra eficaz, direta e necessária para a efetiva incorporação de um tratado internacional
no ordenamento jurídico brasileiro. Não posso deixar de dizer para vocês que a homologação não se faz necessária, porque o Poder Judiciário não vai examinar um tratado internacional de plano para sua efetiva incorporação. Com isso, meus amigos, trouxe respostas às perguntas envolvendo os tratados internacionais no que é pertinente à sua negociação. Como vocês verificaram, foi uma oportunidade para aprofundarmos o assunto, discutindo sobre aspectos que não foram apresentados no tema do dia. Agora, vamos caminhar para o último bloco e encontrar o X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas adequadamente. Verificaremos como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Vamos lá, meus amigos, o terceiro bloco é imperdível, é o X da questão. Agora, meus amigos, vamos iniciar o terceiro bloco com o X da questão. Vamos à nossa primeira pergunta. Texto motivador para a questão 1. A grande nota característica do direito internacional público, na atualidade, é sua enorme expansão, tanto no referente à extensão de assuntos sob seu império, a mencionada globalização horizontal, quanto a seu vigor em direção à maior eficácia, uma das consequências da citada globalização vertical. Nesse particular, digno de nota, em comparação com os séculos anteriores, é a extraordinária multiplicação de suas fontes, o crescimento exponencial de tratados multilaterais, sobre os mais variados temas, a proliferação de organizações intergovernamentais, com seus poderes normativos próprios e, no campo doutrinário, a emergência de obras coletivas, reunidas por um editor de talento ou sob a égide de organizações científicas nacionais ou internacionais, onde temas tópicos são versados com a mais alta competência e especialidade. Para completar o rol das fontes do direito internacional público, neste início do século XXI, tem crescido em número e importância as decisões de tribunais internacionais, fato que confere à jurisprudência um papel da mais alta relevância, como forma de revelação das normas desse direito, sem ter a possibilidade de descobrir qualquer paralelismo. Com tal vigor, nos tempos passados da história das relações internacionais. Guido Fernando Silva Soares, Curso de Direito Internacional Público, volume 1, São Paulo, Atlas, 2002, página 34. Procurador da Fazenda, SRF, ESAF, 2003. Considerando que o texto transcrito tem caráter unicamente motivador, avalie os seguintes itens. Indique a opção correta. Item 1. No momento atual, o direito internacional público ainda não dispõe de meios efetivos de sanção. Item 2. A ausência de um poder legislativo universal, bem assim de um judiciário internacional com jurisdição compulsória, são alguns dos argumentos utilizados pelos negadores do direito internacional para falar da ausência de caráter jurídico do direito das gentes. Item 3. As organizações internacionais exprimem vontade própria, distinta da de seus Estados-membros, ao agir nos domínios em que desenvolve sua ação. Tal se dá tanto nas relações com seus membros, quanto no relacionamento com outros sujeitos do direito internacional. Item 4. Pode-se mencionar como exemplos de tribunais internacionais a Corte Internacional de Justiça, sede na Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, San José da Costa Rica, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, Hamburgo, o Tribunal Penal Internacional, Haia, e a Corte Constitucional Italiana, Roma. Item 5. A doutrina, meio auxiliar para a determinação das regras de direito internacional público, tem como funções
fornecer a prova do conteúdo do direito e influir no seu desenvolvimento. Vocês verão, meus amigos, que o intuito dessa questão é delinear qual ou quais das afirmativas estão corretas, para que então possamos efetivamente assinalar. Desse modo, vamos analisar cada uma das afirmativas e depois disso é que vamos alcançar as alternativas. Vamos lá. Voltemos então, meus amigos, ao item número 1. Vamos ver. No momento atual, o direito internacional público ainda não dispõe de meios efetivos de sanção. Posso lhes dizer, meus amigos, que tal consideração está equivocada. Não tem paralelo no cenário internacional, pois atualmente existem os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias. Vamos analisar agora na sequência o item 2. A ausência de um poder legislativo universal, bem assim de um judiciário internacional com jurisdição compulsória, são alguns dos argumentos utilizados pelos negadores do direito internacional para falar da ausência de caráter jurídico do direito das gentes. O item 2, meus amigos, está correto e deve ser considerado. Vamos analisar o item 3. As organizações internacionais exprimem vontade própria, distinta da de seus Estados-membros, ao agir nos domínios em que se desenvolve sua ação. Tal se dá tanto nas relações com os seus membros, quanto no relacionamento com outros sujeitos do direito internacional. O item 3, meus amigos, também está correto e deve ser considerado. Vamos verificar o item 4. Pode-se mencionar como exemplos de tribunais internacionais a Corte Internacional de Justiça, sede na Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, San José da Costa Rica, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, Hamburgo, o Tribunal Penal Internacional, Haia, e a Corte Constitucional Italiana, Roma. O item 4, meus amigos, está errado. Afinal, a Corte Constitucional da Itália não deve ser considerada como um tribunal internacional. Vamos, por fim, verificar o item 5. A doutrina, meio auxiliar para a determinação das regras de direito internacional público, tem como funções fornecer a prova do conteúdo do direito e influir no seu desenvolvimento. Meus amigos, o item 5 está correto. Assim sendo, estão corretos os itens 2, 3 e 5. Vamos conferir as alternativas. 2, 3 e 5, confere a alternativa C como certa resposta. Vamos agora, meus amigos, à questão número 2. Juiz Federal Substituto, TRF, Segunda Região, 2009. Quanto ao registro e à publicidade de tratados internacionais, segundo a Carta das Nações Unidas, é correto afirmar que, alternativa A obrigação de registro e publicidade de tratados está contida em uma norma ius cogens. Alternativa B, é competência da Assembleia Geral das Nações Unidas publicar os tratados concluídos por qualquer membro da organização. C, os tratados devem ser registrados perante as Nações Unidas desde antes da ratificação. D, os tratados devem ser registrados e publicados em todas as línguas oficiais das Nações Unidas. E, os tratados não registrados não podem ser invocados perante órgãos das Nações Unidas. Observem, meus amigos, que a alternativa E se mostra como certa resposta. Como vocês puderam ver, meus amigos, essas duas questões foram cruciais no exame dos tratados internacionais. Desse modo, posso lhes dizer que encerramos o programa Prova Final, que é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Se vocês desejarem, poderão acompanhar meus trabalhos, seguindo-me no Twitter, @EmersonMalheiro, ou me adicionando no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 3.
Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envio-lhes um forte abraço Fúria Metal. Contem sempre comigo.